Elão, agora é sua área realmente de profissão mesmo, mercado financeiro, você domina muito e lá atrás, hoje a gente fala muito em algoritmo, né? Tudo é algoritmo, tem até metaverso hoje. Eu lembro que no xadrez tivemos vários experimentos, é um muito famoso, o Deep Blue, e assim, tudo relacionado ao algoritmo, inteligência artificial. Como é que foi o seu ingresso no mercado financeiro? O que te interessou nesse universo? E o Saturno, que é um negócio muito bacana que você vai contar para a gente agora, que você lida há muito tempo e tem melhorado as versões. O meu ingresso no mercado financeiro foi meio que espontâneo, porque eu nunca me interessei pelo mercado financeiro, né? Um amigo, o Rodrigo Viana Rocha, ele tinha falado para mim em 95, sugeriu que eu me envolvesse com o mercado e tal, mas não gostava da ideia e meio que rechacei assim, nunca voltei a me interessar por isso. Quando eu estava trabalhando com teste de QI, comecei a desenvolver testes, o Sigma Test em 2000, e depois, mais tarde, comecei a trabalhar na casa do psicólogo, prestar consultoria para a casa do psicólogo, a gente prestou consultoria para o Exército, né, para desenvolvimento de testes cognitivos. Muitas das ferramentas estatísticas que eu usava nos testes, elas poderiam ser aplicadas em muitas outras áreas diferentes, né? Inclusive para corrida de cavalos, para jogos de pôquer, jogos de azar, de um modo geral, loterias esportivas e também para investimentos. E aí eu achei que eu nunca tive uma recompensa financeira que eu achasse que fosse satisfatória pelo trabalho que eu desenvolvia, né? E no caso dos investimentos, no caso, eu achei que poderia ter outra área que eu pudesse aplicar, que poderia ser mais promissora. Aí eu procurei dados sobre corridas de cavalos, sobre loterias esportivas e sobre investimentos. Sobre corridas de cavalos, não achei quase nada de maneira assim estruturada, que os dados pudessem ser aproveitados e processados estatisticamente, né? Tinha dados, mas eram muito vagos. Loteria esportiva, o mesmo problema. E no caso do mercado financeiro, eu encontrei uma abundância muito grande de dados bem organizados, né? Inclusive plataformas prontas para fazer otimização, no caso o MetaTrader, e eu só precisaria aprender uma linguagem de programação, porque eu não conhecia nenhuma linguagem e seria necessário para implementar as estratégias, né? Mas para começar, eu inicialmente eu fazia manualmente. E aí eu comecei a me interessar por isso, né? Comecei a verificar de que maneira eu poderia colocar as ferramentas que eu já conhecia e os resultados que poderia ter. Fiz alguns testes preliminares e foram bastante promissores, né? Aí comecei a me aprofundar e depois eu comecei a fazer testes de forma automática, né? Esse acho que foi o grande salto, porque eu acho que se tivesse que operar manualmente, seria extremamente difícil conseguir fazer a quantidade de cálculos necessária para tomar as decisões e executar as operações, porque o processo é muito mais rápido. Depende da maneira como você opera. Tem, por exemplo, o Buffett, ele faz 1 ou 2 operações por ano, né? Às vezes uma a cada 2 anos. Mas tem sistemas que são muito rápidos. O Simons, por exemplo, faz centenas de operações por dia, né? Então, tem alguns sistemas que são muito mais frequentes. O Saturno ele fica meio no nível intermediário, ele faz umas 10 operações por mês, em média, mais ou menos. E aí eu comecei a desenvolver estratégias e testar. Primeiro eu comecei a ver os livros que já existiam sobre o assunto e tal, mas isso eu deparei uma diferença muito grande em relação ao xadrez e praticamente tudo que eu conhecia de matemática, de física. Porque quando você pega um livro de xadrez, você pega aquele conteúdo que você estuda e você pode confiar porque funciona de fato. Você coloca em prática e você vê que aquilo que eles ensinam nos livros, os livros bons pelo menos, né, o Capablanca, de Kasparov, Karpov, Fischer, o Dvoretsky, você pega o que eles ensinam, você usa aquilo e você constata que de fato é bom, né? Você experimenta e testa empiricamente que ele funciona. No caso dos investimentos é quase o contrário. Você vê nos livros dizendo uma coisa, você testa aquilo e vê que não funciona nada. É quase o contrário. Eles colocam uma estratégia, se você testa mais ou menos, você faz tipo 10 operações, 20 operações, você não percebe se não está funcionando porque não funciona de fato ou se é porque naquele período específico que não está sendo promissor. Mas quando você faz um sistema automático, você aplica aquilo em 20 mil operações, num período de 15 anos, de 20 anos, você tem como saber se realmente aquilo não funciona, porque você tem uma amostra de 10 mil operações, né? E numa variedade muito grande de cenários de mercado. Aí você testa aquilo, você verifica que não funciona praticamente 100%. As estratégias que estão disponíveis em livros, que eu cheguei a ver, e no site da MetaQuotes, que tinha dezenas de milhares de sistemas prontos para análise,
você testa aquilo de forma sistemática e de forma rigorosa, você vê que nenhum funciona, que é um absurdo, né? Então, assim, 99,99% das estratégias que se utilizam no mercado simplesmente perdem, quase ela vai caindo o gráfico, quase sistematicamente que perdem. Às vezes até elas dão umas subidinhas, mas depois acaba caindo. Aí eu percebi que não daria para aproveitar nada do que tinha, nem na literatura e nem de estratégias prontas, que eu teria que desenvolver alguma coisa nova e teria que eu próprio investigar o mercado para descobrir as propriedades que se repetiam ao longo do tempo e, a partir daí, formular uma estratégia. Aí comecei esse processo, né? Levei uns 3 meses para conseguir os primeiros resultados, assim, que não ficavam negativos, mas que também não eram positivos a longo prazo, mas que conseguia, pelo menos, compensar as taxas. Você tem cada operação, você paga uma taxa e tem o spread, né? O preço de compra não é o mesmo preço de venda. Se você comprar e vender logo em seguida, você perde uma pequena porcentagem. Então, você tem que comprar e, se você operar aleatoriamente, você vai perder porque você vai ter que pagar as taxas. Atualmente, você tem 50% de probabilidade de acerto, mas você perde por causa das taxas. Então, teria que compensar pelo menos aquela taxinha. E isso é que é muito mais difícil do que parece, né? Aí comecei a desenvolver estratégias. As primeiras que eu testei, umas 500 estratégias que não funcionavam, até conseguir alguma que não ficasse negativa. Depois que consegui as primeiras que não ficavam negativas, foi um processo longo de aprimoramento, também levou uns 3 anos até que ela começasse a gerar resultados realmente positivos. Além de desenvolver estratégia, você tem o processo de otimização, né, que se utiliza algoritmos genéticos. É muito semelhante ao processo de evolução darwiniana, só que tem algumas pequenas diferenças. Por exemplo, na evolução darwiniana, os organismos sexuados, você precisa de 2 parceiros, né, e precisam ser de gêneros opostos para que você possa combinar genes e gerar a geração seguinte. Nos algoritmos genéticos, você não tem essa limitação. Não tem gênero, você pode ter 2 masculinos, não precisa ser 2, mas você pode ter 5 masculinos se combinando para gerar o próximo descendente. Você pode gerar um só, gerar o próximo descendente de si mesmo, mutando algumas características. Então, você tem mais flexibilidade para testar como as mutações e as transmissões de genes podem gerar novos descendentes. Aí, nesse processo, você testa, você tem uma estratégia, por exemplo, sei lá, índice de força relativa, né? No 30 você compra, no 70 você vende, ou o contrário, né? Depende se você está apostando em tendência ou em swing. Aí você aplica esse critério. Aquele 30 e 70 são valores que são meio chutados. Então, o que você faz? Você vai otimizar a estratégia, testar diferentes valores, né? Então, você vai testar, em vez de 30 e 70, você vai testar todos os valores de 1 até 50, e no outro você vai testar de 60 até 95. Né? Você vai testar todos os valores de 1 em 1, variando nesses intervalos. E aí o algoritmo genético, ele possibilita, porque no caso da índice de força relativa, é uma variável só. Então, você testa esses valores, vai dar, sei lá, 80 possibilidades. Mas se você tem 20 variáveis diferentes, 20 indicadores diferentes, cada um deles com 80, 50 possibilidades diferentes, então você vai ter 50 elevado a 20. Né? Vai dar um número gigantesco, vai dar mais do que o número de possibilidades do Cissa, da história do xadrez, que é 18 quintilhões, né? 18 quintilhões de possibilidades. Então, não dá para você testar todas as possibilidades, porque os computadores levariam bilhões, né? Milhões, bilhões de anos para testar tudo isso. E aí é que entra o algoritmo genético, porque ele não vai testar todas as possibilidades. Ele vai testar algumas, verifica quais geram resultados mais promissores. A partir desses resultados, ele faz uma recombinação na geração seguinte dos que se mostraram promissores e descarta o resto. Aí, na geração seguinte, ele repete o processo. E assim sucessivamente, né? E isso funciona muito bem, porque você consegue testar, por exemplo, 10 mil possibilidades e tem uma probabilidade de 20% de chegar no melhor resultado possível de um total de 18 quintilhões de possibilidades. Então, quer dizer, em vez de testar 18 quintilhões, você testa só 10 mil, né? Que é um número grande ainda, mas que dá para você fazer em uma semana. E se fosse 18 quintilhões, levaria a eternidade do universo. Tempo de existência do universo não seria suficiente, né? E aí você não vai chegar necessariamente no melhor resultado possível, mas você chega no resultado próximo do melhor possível e com uma probabilidade razoável, né, de que seja um dos melhores, né? E aí eu comecei a fazer essas otimizações. Aí, em mais ou menos uns 3 anos, comecei a ter resultados consistentes, lucrativos, em que o ritmo de crescimento era constante ao longo do tempo, e em períodos longos, né? Eu comecei fazendo com os dados de Forex,
que tinha de 98 até a época que eu estava fazendo, que no caso era 2007, 2008, né? E depois ampliei essa base de dados. Eu comprei uma base desde 1986, aí fazia o período de 86 até 2010, 2009, e depois eu usei uma base de dados do índice Dow Jones, que tinha desde o ano 1885. Aí esse de 1885 é muito completo, porque ele passa pelas crises de 1907, de 1929, que é aquela grande crise da Bolsa de Nova York, a de 1937, 1973, 1988, a de 2000, da crise do .com, e essa de 2008, do subprime. E outras crises menores que pelo caminho, né? Então, isso é um teste muito bom para você descartar estratégias ineficientes, porque é um período muito diversificado, né, que é um período muito extenso, de mais de 120, mais de 130 anos, e com muitos cenários diferentes de mercado. Você tem grandes crises, tem grandes altas, tem períodos laterais, né? E aí, quando você encontra uma estratégia que funciona em todas essas situações, ela está bem madura para ser usada no mercado. E aí, a partir daí, isso foi mais ou menos em 2010, depois da crise da Grécia, né? Depois da crise da Grécia, de 2010, foi que o Saturno ficou no nível de maturidade realmente para começar a operar com testes maiores. Ele começou com contas menores, né? Primeiro contas demonstrativas, que não operam com dinheiro real, dinheiro virtual. Depois, a partir de 2009, começou com dinheiro real, né? Com algumas contas pequenas de dinheiro real, e a partir de 2010, as contas já começaram a ganhar um volume maior. Eu comecei a ter sócios, ter investidores, né? Que compravam participação societária, depois compravam licença para utilizar o Saturno, e a partir daí a coisa começou a melhorar. Entre 2010 e 2015, o Saturno V foi o segundo melhor sistema de investimentos do mundo, só ficando atrás do sistema do James Simons, que desde 1982 tem acumulado performance média anual acima de 35% e administra mais de 80 bilhões de dólares. O Saturno administra um volume muito menor, em nenhum momento ele chegou perto desse volume de gestão do James Simons, mas em termos de performance, eles ficam praticamente cabeça a cabeça, né? A performance média anual do Saturno, nesse período de 5 anos, foi acima de 40% ao ano, se medir em dólares, e se medir em reais, ela chega a quase 60% ao ano. Em 2016, o meu sistema passou a ser utilizado por um fundo europeu e conquistou mais de 20 prêmios internacionais. Aqui são os prêmios que ele conquistou, né? Vários primeiros lugares. Esse aqui é o ranking da Barclay Hedge, que é um dos principais rankings mundiais. Esse aqui é o da IASG, esse aqui é o da Preqin, né? Ele conquistou 6 vezes o primeiro lugar no ranking da Barclay, 2 vezes o segundo lugar, uma vez o terceiro lugar, e várias vezes ele ficou entre 4º e 10º lugar. Essa pilha aqui de resultados é entre 4º e 10º lugar. Ele ficou também em segundo 2 vezes na IASG e ficou em primeiro na Preqin. É interessante comentar que um processo muito importante no aprimoramento das estratégias de investimentos é a etapa de otimização dos parâmetros, né? Então, quando você desenvolve uma estratégia, geralmente você tem uma ideia aproximada de quais devem ser os parâmetros da configuração dessa estratégia, mas raramente essa configuração inicial é a melhor possível. Então, você tem a estrutura, né, da estratégia, você formula a estrutura da estratégia e você estima os parâmetros iniciais. Aí depois vem a etapa de otimizar os valores desses parâmetros. E para isso, geralmente é necessário o uso de um algoritmo genético ou de algum mecanismo semelhante que possibilite testar uma grande quantidade de valores diferentes para tentar encontrar as melhores configurações que façam essa estratégia extrair o máximo possível de performance com o mínimo de risco e o mínimo de estagnação, né, de períodos de longa estagnação. Desde que eu comecei a desenvolver meus primeiros sistemas automáticos de investimentos, nós utilizamos como plataforma o MetaTrader 4, que é provavelmente a melhor plataforma que existe disponível para essa finalidade, né? Mas à medida que o Saturno foi sendo desenvolvido, foi se aprimorando, nós passamos a ter uma necessidade cada vez maior de ferramentas mais sofisticadas que pudessem acompanhar a evolução do Saturno. E como consequência, chegou um ponto em que o MetaTrader 4 já não atendia mais a todas as nossas necessidades. E nós precisamos desenvolver uma plataforma própria que tivesse recursos compatíveis com o nível de sofisticação do Saturno. Em 2017, o amigo e sócio João Antônio financiou e organizou um projeto de desenvolvimento de uma plataforma para otimizações de estratégias e contratou 6 medalhistas olímpicos em Olimpíadas Internacionais da Física, da Matemática, da Ciência da Computação para trabalhar no desenvolvimento desse projeto.
eu descrevia os recursos que precisavam ser implementados e eles iam adicionando esses recursos, né? Eles mandavam depois o resultado, eu analisava se estava tudo ok, se havia algum problema eu descrevia qual era o problema e eles corrigiam, né? E assim, progressivamente, nós fomos evoluindo com essa plataforma. Além disso, o próprio João também deu muitas ideias importantes que contribuíram para o desenvolvimento. Os próprios programadores também fizeram sugestões que foram úteis, né, que acabaram sendo implementadas. E o resultado final acabou sendo muito recompensador, porque a nossa plataforma ficou provavelmente a melhor do mundo, talvez a segunda melhor do mundo. Nós não temos como ter certeza se ela foi a melhor do mundo, porque as plataformas de fundos de corretoras, né, que são privativas, porque tem plataformas que são comerciais, né, e tem as que são privativas. As que são comerciais, a nossa é claramente melhor que todas elas. Tem uma vantagem gigantesca, né, em vários recursos, em qualidade dos recursos, em velocidade de execução, em todas as características praticamente, exceto com relação à estética, né, porque nós não tínhamos o objetivo de fazer uma interface gráfica bonitinha e tal. Então, com relação à estética, a nossa não é tão boa quanto as melhores. Mas com relação à funcionalidade, à eficiência, à velocidade de execução, à riqueza de recursos importantes para o aprimoramento das estratégias, em todos esses aspectos a nossa supera de longe todas as plataformas comerciais. E também é provável que supere praticamente todas ou quase todas as plataformas privativas. Mas não temos como ter certeza pelo fato de elas não serem disponíveis para que possamos fazer comparações. Mas nós podemos avaliar com base nos resultados dos fundos e das gestoras, né, das corretoras que utilizam essas plataformas. Então, com base nas performances que eles alcançam, com as estratégias que foram utilizadas com base nessas plataformas, né, utilizando essas plataformas, e comparando com os nossos resultados, então nós podemos, a partir daí, tentar inferir aproximadamente qual é a qualidade, qual é a riqueza de recursos dessas plataformas. E com base nisso, nós podemos afirmar com uma certa segurança que fica talvez em segundo, talvez em primeiro. E muito provavelmente entre as 5 primeiras, quase certeza, né? Considerando os resultados que eles alcançam, porque nenhum fundo chega perto dos resultados do Saturno, com exceção do fundo do James Simons. O James Simons é um pouco melhor que o fundo do Saturno, o sistema do Saturno, né? O sistema de investimentos do James Simons é um pouco melhor que o sistema de investimentos, o sistema utilizado, a estratégia utilizada pelo Saturno. Nessa pandemia passei uns apertos, né? Quando teve, e foi até engraçado, porque em março de 2020, quando estava bem no comecinho, né? Eu escrevi um artigo que o Saturno estava ganhando, né? Ele começou de 99, 2000, janeiro, fevereiro, até março estava ganhando. E aí eu escrevi um artigo colocando lá, coloquei uma foto do Robocop, depois vou postar a imagem, que está o Robocop assim, socando, e eu coloquei o desenho do vírus na cabeça do rapaz que está sendo socado, e o Robocop representando o Saturno que está socando o vírus. Eu coloquei lá que o Saturno estava passando pela pandemia, incólume, que não estava... No mês seguinte, levei cacete. Março e maio, eu perdi uns 30%, assim, em 2 meses. Foi uma paulada. Aí, nos meses seguintes, não foi tanta perda, mas não recuperava, né? E depois, quando chegou em mais um ponto, quando teve as ondas da pandemia, na onda da pandemia de março, de abril, né, um pouco depois da onda de março e abril de 2020, foi a primeira série de perda do Saturno. Depois, no final do período, quando teve a outra onda, a segunda onda foi quando o Saturno sofreu outra série de perdas. Quando passava as perdas, ele não voltava bem, ele só ficava oscilando, né? Então, quer dizer, quando o período ruim, ele perdia. Quando acalmava as coisas, ele não ganhava, ele só mantinha onde estava. E ficou assim. Agora que ele parece que está voltando, né? O pessoal sendo vacinado, o pessoal voltando às atividades normais, agora a coisa parece que está se acalmando. Mas foi um aperto grande, foi um aperto bem duro, e agora está se recuperando. Bom, a pergunta era sobre esse xadrez, no caso você comentou da Lila, né? Você tinha comentado antes da Lila. O Saturno ele não usa o mesmo sistema da Lila. A próxima versão que eu pretendo fazer do Saturno, que é do projeto T, que tem inclusive um artigo no site falando a respeito, usa uma tecnologia bem semelhante à da Lila, que é baseada no AlphaZero, né? E a Lila ela é um sistema, eu acho que é um dos mais revolucionários que teve na inteligência artificial desde que surgiu esse termo, desde a origem. Porque, por exemplo, o Deep Blue, eu não interpreto o Deep Blue como um sistema de inteligência artificial. Embora o pessoal use esse termo, por exemplo, o próprio Saturno, a gente usa o termo inteligência artificial, mas é mais por uma questão de convenção, mas eu não interpreto como sendo, de fato, inteligência artificial. Porque ele não é assim, ele se adapta, né, quando tem mudança de cenário, ele se adapta às mudanças, mas ele
ele aprende também, mas eu tenho que colocar algumas coisas para que ele comece. Ele não começa do nada. E o Lila e o AlphaZero, eles começam só as regras para ele. E no caso tem o MuZero agora, que eles lançaram posterior ao AlphaZero, que nem as regras, ele deduz as regras por tentativa e erro. Aquela história do Capablanca, né, que ele teria aprendido observando os pais jogando, ficou observando e aprendeu sozinho. Eu não sei se é lenda ou se é real, mas no caso do MuZero, parece que realmente é real. Inclusive, eles têm uma versão do pseudocódigo disponível no site para download. Eu baixei, comecei a mexer, não entendi exatamente todo o conteúdo do que ele faz, tenho que me aprimorar ainda para entender melhor, mas ele aprende ele testa um lance, se ele vê que o lance é ilegal, ele testa outro, então ele deduz as regras, e depois que ele deduz as regras, ele deduz os conceitos estratégicos, né? E eu acho isso muito fascinante, eu acho que é um avanço, inclusive, preocupante em relação ao futuro da humanidade que essas máquinas vão fazer se elas tiverem essa flexibilidade de aprender por si mesmas e como elas podem julgar a relação delas com a humanidade, né? Porque se as máquinas, por exemplo, o liquidificador, eles acharem que você está explorando o liquidificador porque você não paga nada para ele, se ele quebra, você joga fora, né? Você não tem um vínculo afetivo com o liquidificador, e aí as máquinas se revoltam contra você por isso. Então, tem algumas questões complexas, filosóficas e éticas nessa situação. Eu não sei se você assistiu aquele filme Inteligência Artificial, de um menininho. Então, eu acho que aquele filme explora muito bem. Tem um outro que é do Asimov, que é O Homem Bicentenário. Não sei se você assistiu. Então, eu acho que esses dois, mas especialmente esse do garotinho, eu acho que eles exploram muito bem essa questão, eles analisam, né, muito bem essa questão da ética em relação à relação dos humanos com as máquinas. Porque no estágio atual, a gente está acostumado que um computador é uma máquina e um humano é um humano. Você tem muito mais empatia com um animal, com um cachorro, com um cavalo, do que com um robô, né? Mas daqui a poucas décadas, eu acho que você vai ter robôs que vão estar num patamar assim eu não sei se eles vão ter sentimento, essa é uma questão complexa, eu não saberia dizer. Porque, no fundo, nós somos, de certa forma, máquinas também, mas eu não saberia dizer. É questão religiosa, já não vou querer entrar muito nesse campo. Mas, inclusive, o próximo livro que eu vou publicar vai tratar de questões assim, mas nesse momento, eu acho que é muito complexo. Se eu colocar de maneira superficial, as pessoas provavelmente vão me interpretar de maneira... Eu não vou conseguir expor o quanto eu gostaria para que fique bem claro o meu ponto de vista em relação a isso. Mas é uma questão que eu acho muito interessante. E eu acho que o MuZero e o AlphaZero, eles são um separador de águas em relação a isso, porque antes do MuZero, todos os sistemas, o Stockfish, o Komodo, né, o Houdini, todos esses programas anteriores ao AlphaZero e ao Lila, chegava um humano, colocava um código lá, o cavalo vale 3, o bispo vale 3,25, o peão vale 1, a torre vale 4,5, a dama vale 9, eles colocam aquilo, colocam um peão dobrado, você perde tanto, né, uma coluna aberta, você ganha. E aí eles colocam aqueles parâmetros e o programa vai se basear naqueles parâmetros para tomar as decisões. E o MuZero ele não sabe quanto vale uma dama, ele próprio analisa um conjunto grande de possibilidades de variáveis. Por exemplo, talvez do ponto de vista do MuZero, uma dama, ele nem considera uma informação do que é uma dama, ele considera, por exemplo, uma dama e um bispo e uma torre, nessa posição é bom, né? Vale tanto, ele vai atribuir um score, mas ele vai atribuir um score baseado num conjunto de parâmetros que nem são equivalentes aos que nós usamos. Tanto é que eles tomam decisões. Eu me lembro de uma análise, acho que foi o Molina, eu não sei se foi o Molina ou se foi sumiu o nome mas acho que talvez seja o Molina, que analisou uma partida do MuZero, do AlphaZero, em que ele joga alguns lances que ele sacrifica peão numa situação assim que eu acho que nenhum humano, o próprio Stockfish, o Stockfish jogando contra o MuZero achava que estava ganho, porque estava com 2 peões a mais, e não tinha uma compensação sob o ponto de vista dos critérios que ele foi programado para utilizar, né? Então, quer dizer, no caso, por exemplo, o Komodo. O Komodo tem um grande mestre, o Kaufman, né? O Kaufman, que é grande mestre, participou da programação do Komodo. Então, ele tem um nível conceitual muito alto. Mesmo assim, eles não conseguem entender aqueles lances do AlphaZero. E quando você vê o resultado da partida, quer dizer, ele jogou aquilo. O Stockfish achava que estava 2 pontos melhor, e mesmo assim ele perdeu a partida, né? Quer dizer, aos poucos ele foi percebendo, mas levou tipo 20 lances
ele perceber que ele, de fato, não estava melhor, que estava pior, mas ele nem sabia que estava pior. E que aqueles peões que foram entregues numa situação que, para a gente, não faria sentido, tinha alguma coisa por trás que justificava, né? E não é nenhuma questão de 20 lances, poderia ser 100 lances, que é uma questão mais conceitual do que o número de lances à frente que justificaria. Não daria para calcular com todas as ramificações para entender por que aqueles lances eram bons. E eu acho que isso é um divisor de águas muito importante, não só para o xadrez, mas para a humanidade, né? Para o futuro da humanidade como um todo, porque a inteligência artificial, a partir desse ponto, ela começa a chegar muito próxima da maneira como os humanos... Se você, por exemplo, um detalhe muito interessante que eu percebi no LC Zero, né, no Lila, em comparação com outros robôs, com outros sistemas de investimento, com outros sistemas de xadrez. Quando você dobra o tempo, por exemplo, você coloca partidas... Você coloca uma Lila com 2 segundos por lance e outra com 10 segundos por lance. Colocar 2, né? 1 para 2, 2 para 1, que a proporção fica 2 para 1, você ganha 43 pontos de rating. Você coloca o Stockfish. O Stockfish com 2 segundos por lance contra o outro Stockfish com 1 segundo por lance, sendo que eles não podem analisar no tempo do adversário, porque senão eles vão ocupar o tempo, não vai dar a proporção de 2 para 1. Então, quando um está analisando, o outro fica parado, né? Você coloca 2 segundos para um e 1 para o outro, por lance. Ou 2 minutos para a partida inteira contra um, ou qualquer proporção que fique 2 para 1. O que tem o dobro do tempo, ele vai jogar com 43 pontos de rating a mais, em média, né? Isso acontece com o Stockfish, com o Komodo, com o Houdini, com o Ripka, com o Kreiter, né? Com todos os principais, não só os principais, mas os antigos também, o Fritz, o Yarkes, né? O Deep Junior, todos os mais antigos, os mais modernos, eles têm essa proporção de mais ou menos 43 pontos, às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas vai dar essa diferença. Se você dobra o tempo, ele vai aumentar 43 pontos. Os humanos não dá essa diferença de 43, dá mais ou menos uns 116 pontos, né? Depende do humano, depende das condições e tal, mas em média dá uns 116 pontos. Por exemplo, quando o Kasparov jogou em 1994 contra o Fritz 2, que ele perdeu partida relâmpago por Fritz 2, perdeu para o Chess Genius 2, né? Perdeu partidas relâmpago. Por que acontece? Porque ele perdeu no relâmpago, mas ele não perdia na pensada. A pensada ele ganhava fácil desses programas. Porque quando você dobra o tempo, quando você divide pela metade o tempo, cada vez que você divide pela metade, o programa perde 43 pontos, o humano perde 116. Você divide de novo, o humano perde mais 116, o programa perde mais 40. Então, quer dizer, você divide 16 vezes o tempo, o humano vai perder quase 500 pontos e o programa vai perder 200 pontos. Então, no final, você perdeu 300 pontos para o humano em relação ao programa, né? Quando você coloca a Lila, ela acompanha o ritmo dos humanos. Ela perde, quando você divide o tempo, ela perde mais ou menos 108 pontos, né? Então, é muito semelhante essa característica de aumentar ou diminuir o tempo. Quanto varia a força em função do aumento ou diminuição do tempo, a Lila é muito semelhante aos humanos. Muito mais semelhante aos humanos do que aos próprios computadores, né? Embora, isso é outra coisa interessante, embora ela não tenha sido ensinada por humanos, porque ela não usa critérios que os humanos tenham colocado. Mesmo assim, ela, quer dizer, para os padrões dela, de alguma maneira, ela aprendeu do jeito dela se comportar de uma maneira mais humana do que os programas que aprenderam com humanos. Se você colocar, por exemplo, problemas de tática para a Lila resolver, se você não colocar na placa de vídeo, se você colocar uma trilha só do processador da CPU, você vai ver que ela demora, por exemplo, aquele problema clássico do Lasker contra o Thomas, né, do Edward Lasker contra o Thomas, que sacrifica a dama. Lembra daquela partida do Lasker contra o Thomas? Que se você coloca para a Lila e não coloca a placa de vídeo, você vai ver que ela leva tipo 10 segundos, 20 segundos, às vezes mais de um minuto, dependendo da velocidade do processamento, ela leva mais de um minuto para resolver. Você bota naqueles programas do Fritz, por exemplo, no Fritz 5, ele resolve em menos de um segundo. Quer dizer, o Fritz tem 2.500 de rating, e ele resolve em menos de um segundo. E a Lila, que tem 3.400 de rating, ela vai levar, às vezes, quase um minuto, às vezes até mais de um minuto para resolver. Na tática, aquela partida do Vesco, que ele sacrifica uma torre em G7, né, a Lila não consegue encontrar, pelo menos na minha máquina, com pouco tempo, com 2 minutos, com 3 minutos, com um processador, ela não consegue encontrar aquele sacrifício do Vesco, de torre G7. Quer dizer, o que os programas, os computadores, as máquinas, superam os humanos justamente na capacidade de cálculo,
e análise tática, a Lila e os programas em geral que usam essa nova tecnologia, eles são mais semelhantes aos humanos e talvez até um pouco piores que os humanos na tática. E são muito melhores na estratégia, na compreensão, entre aspas, né? Na compreensão do jogo. E aí eu fico imaginando o que vai ser o futuro em relação a isso. Porque se nesse estágio agora, né, eles já estão compreendendo no xadrez melhor que os humanos, e se já é possível, por exemplo, a Lila eles fizeram inicialmente para o Go, né, foi o AlphaGo primeiro, depois fizeram para o xadrez e para o Shogi, que foi o AlphaZero, né? E depois fizeram o MuZero, que ele funciona para xadrez, para Go, para qualquer jogo de tabuleiro, e para Atari, para aqueles joguinhos de Atari. Não sei se você chegou a conhecer do MuZero, então, ele faz em joguinhos de Atari. Ele não aprende as regras do jogo, ele só testa, ele vai testando por si mesmo e vai aprendendo como se joga e consegue chegar a níveis muito altos. Inclusive, ele bate alguns recordes mundiais, né, em jogos de Atari. E as próximas gerações disso, muito provavelmente, vão conseguir resolver problemas de várias áreas diferentes, né? E aí começa a surgir a questão em que medida nós vamos ter controle sobre essas máquinas para que elas não controlem o mundo, sabe? Começam a surgir problemas realmente, é uma coisa extremamente positiva, mas que também implica alguns riscos, né? Então, essa questão da inteligência artificial, eu acho que é bem fascinante, eu acho muito interessante esses pontos todos.